Então, vamos olhar a força gravitacional. Aí a força gravitacional é um caso que a gente vai estudar bastante. E a gente vai ver o seguinte, que a força gravitacional, como enunciada pelo Newton, é o seguinte, a força gravitacional entre dois corpos é dada por essa constante, que tem um valor, é tabelado, isso aqui é medido, na verdade, né? Vezes a massa de um corpo, a massa do outro corpo, dividido pela separação entre esses corpos ao quadrado. E aí a gente pode usar isso aqui, por exemplo, para calcular a força gravitacional entre o Sol e a Terra, entre a Terra e a Lua, ou entre objetos distantes quaisquer. Agora, uma coisa que vocês vão ver, e aí eu vou, na verdade, pedir, inclusive, para vocês chegarem nessa conclusão na atividade semanal, é o seguinte, que quando a gente está falando de alguma coisa, algum objeto, próximo da superfície da Terra, então aqui está a superfície da Terra, e o meu objeto está aqui, ele não está muito acima da superfície, então, por exemplo, pode ser um objeto que está a 100 metros de altura, a 200 metros de altura, isso ainda é muito perto da superfície, justamente porque a Terra é um objeto muito grande. Então, quando a gente está próximo da superfície da Terra, então a gente vai ver que, na verdade, aqui a gente pode escrever a força gravitacional como sendo simplesmente a massa do objeto vezes uma constante. Alguém sabe, lembra qual é essa constante aqui que vai aparecer aqui? Então, a força gravitacional que a gente escreve quando a gente está falando aqui da superfície da Terra é m, é a massa do objeto, vezes g. Tá? E que g é esse aqui? É justamente aquele g que a gente viu antes, quando a gente falou da aceleração de queda livre. Tá? Isso aqui é a aceleração gravitacional, né? Lembrem, mesma coisa, né? Mesmo valor, aquele g igual a 9,8 ou 10, né? Metros por segundo ao quadrado. Então, vejam que isso é uma maneira mais fácil de escrever a força gravitacional na superfície da Terra. E, na verdade, esse G que está aqui, esse Gzinho, tá? Então, esse Gzinho que eu estou marcando aqui, vou marcar em outra cor, vou marcar ele em verde aqui. Esse Gzinho que está aqui, ele, na verdade, é uma combinação de todas essas coisas aqui. Ele é uma constante, porque esse G maiúsculo é uma constante, esse M aqui, na verdade, é a massa da Terra, quando a gente está falando da a força gravitacional na superfície da Terra, e é constante. E esse R ao quadrado é a distância que existe entre a superfície e o centro da Terra, portanto, o raio da Terra, que também é uma constante. Então, vejam, a gente tem três constantes aqui, portanto, a gente pode juntar elas todas em uma única constante. E aí vai ser a atividade de vocês, durante a semana, vai ser pegar esses valores aqui, pegar o valor de G, pegar o valor da massa da Terra, pegar o valor do raio da Terra e combinar eles e calcular. E quando vocês fizerem isso, vocês vão ver, vocês vão encontrar um valor muito próximo de 9,8. Tá? Então, portanto, quando a gente está falando da superfície da Terra, a gente usa essa forma simplificada aqui, que é muito mais fácil. Tá? Então, a gente considera que na superfície da Terra, a força gravitacional é simplesmente a massa do objeto que a gente está analisando, vezes esse g minúsculo, aceleração gravitacional local. Então, vamos analisar do ponto de vista da segunda lei de Newton alguns exemplos de forças. Tá? Então, primeira coisa, imaginem que isso aqui é o solo, tá? Então, aqui é o chão, a superfície da Terra, e eu tenho um objeto aqui de massa m qualquer, não nos importa essa massa m. E eu larguei esse objeto. Então, olhando para esse objeto aqui, que eu acabei de soltar ele estava na minha mão, eu abri a mão e ele foi solto no ar. Então, primeira coisa, o que vocês sabem que vai acontecer com esse objeto? Ele vai ficar parado ou ele vai cair?
que vai acontecer com ele? Vai cair, né? E que tipo de queda ele vai cair? Ele vai cair com velocidade constante ou ele vai acelerar? Vai acelerar. Se esse objeto acelera, vocês sabem que ele acelera, o que vocês podem dizer sobre a força resultante que existe nele? Existe força resultante ou não? Para ter aceleração, o que a gente precisa ter? Força resultante. E para ter, né, sempre que tem força resultante, tem aceleração. Lembrem, é a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton está aqui, ela nos diz força resultante é massa vezes aceleração. Portanto, se essa coisa aqui é diferente de zero, obrigatoriamente essa coisa aqui também tem que ser diferente de zero. Então, se a gente sabe que esse objeto acelera, a gente sabe que existe força resultante sobre ele. Então, vamos tentar imaginar que força resultante pode ser essa. Né? Tem força resultante ali, vamos tentar imaginar que força pode ser essa. Então, olhando esse objeto aqui, que está solto no ar, eu acabei de largar ele, que forças vocês imaginam que possam existir ali? Quem diz alguma força que deve ter atuando sobre esse objeto? Exato, tá? Força gravitacional, na verdade, tá? Procurem sempre usar força gravitacional, é uma palavra melhor do que força-peso. Eu sei que muitos livros usam essa palavra, mas força gravitacional é a maneira mais apropriada de falar dessa coisa. Então, é a força gravitacional que atua sobre esse objeto, tá? Que também, muitas vezes, vocês vão encontrar na literatura chamada de força-peso, tá? Mas a ideia é a gravidade atuando aqui, né? Então, é a interação gravitacional que existe entre a Terra e o objeto. Portanto, existe essa força gravitacional e ela obrigatoriamente aponta sempre para o centro da Terra, né? Lembrem, ela aponta sempre para o chão, para o centro da Terra. E, na verdade, nesse caso aqui, é a única força que atua, tá? Porque a gente está desconsiderando resistência do ar, não tem mais nada segurando esse objeto aqui, então a única força é a força gravitacional. Portanto, qual é a força resultante sobre esse objeto? É justamente a única que existe, não é? Então, aqui nesse caso, é um caso de queda livre, a força resultante é a própria força gravitacional, que é mg. E aí vejam o que acontece quando a gente aplica a segunda lei de Newton a um caso de queda livre. Né? O que a segunda lei de Newton nos diz? Nos diz que força resultante é massa vezes aceleração. Mas a gente acabou de ver que a força resultante é m vezes g. Portanto, essas duas coisas são iguais, não é? Então, m vezes a é igual a m vezes g. Ou seja, qual é a aceleração desse objeto? A aceleração é a aceleração gravitacional. Tá? Vejam como essas coisas elas têm que se falar, né? Eu não posso dizer para vocês, quando a gente começou o conteúdo, que um objeto em queda livre tem aceleração que é igual à aceleração gravitacional g, e aí quando eu defino a força gravitacional que atua num objeto, eu vou lá e calculo e dá uma coisa diferente. Não, tem que dar a mesma coisa, né? Então a gente já sabia, um objeto em queda livre, a aceleração dele é igual a g. E isso aqui é aplicando a segunda lei de Newton, a gente mostra que a aceleração de um objeto em queda livre é realmente igual a g minúsculo, gzinho. Então vamos ignorar esse exemplo aqui por enquanto, vamos pensar no próximo exemplo, que é esse que eu coloquei aqui. Imaginem que isso aqui que a gente tem aqui, vou destacar em azul, é um objeto, uma bola, por exemplo, seja lá o que for, de massa m, não nos importa o valor dessa massa, que está sobre uma mesa. E ela está parada, ela está em repouso sobre essa mesa. Então, primeira coisa, o que a gente pode dizer nesse caso aqui sobre a aceleração desse objeto? Se eu acabei de dizer que ele está em repouso, a aceleração é o quê? É zero ou é diferente de zero? É zero, né? Lembrem, um objeto em repouso não tem aceleração, né? Por definição, repouso significa velocidade igual a zero e constante.
então não tem aceleração. Se a velocidade não muda, ele não acelera. Então a aceleração é nula. Sabendo agora que a aceleração é nula, o que a gente pode dizer sobre a força resultante nesse objeto aqui, nessa bola de massa m? Qual é o valor da força resultante? É zero, exatamente. Então, é zero. Lembrei, aceleração nula, força resultante nula. Força resultante nula, aceleração nula. Mas agora a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: esse objeto está numa mesa que está na superfície da Terra. Imaginem que esse objeto pode ser vocês, por exemplo, vocês numa cadeira. Quando vocês estão sentados na cadeira, vocês têm aceleração nula, certo? Portanto, a força resultante sobre vocês é nula também. Agora, quando vocês estão sentados na cadeira, vocês deixam de sentir a força gravitacional atuando sobre vocês? Sim ou não? Não deixam de sentir a força gravitacional, né? Então, ela ainda está ali. Então, se eu for botar aqui a força que atua, eu sei que tem uma força que é a força gravitacional aqui. Agora, minha pergunta para vocês é, então, sabendo que a força gravitacional existe aqui e que a força resultante sobre esse objeto é nula, então, como que isso é possível? Como eu posso ter a força gravitacional aqui e ter que a minha força resultante é nula? O que eu preciso ter mais nesse desenho aqui? Esse objeto está em repouso. A gente sabe que a força resultante sobre ele é zero. Mas eu sei que existe pelo menos uma força atuando, que é a força gravitacional. Então, a minha pergunta é: se tem essa força gravitacional, como é possível que a resultante seja zero? A força gravitacional ela aponta para o centro da Terra, mas isso não tem relação com o fato da resultante aqui ser nula. Então, eu vou dar a resposta para vocês, tá? Que é uma coisa que eu quero que depois vocês pensem sobre isso, porque essa é a maneira física de pensar, tá? É que vocês têm que conseguir atingir um pouco isso, que é o seguinte: se a força resultante é zero, então obrigatoriamente significa que quando eu pego todas as forças que atuam ali e somo elas, isso tem que dar zero. Eu sei que existe pelo menos uma força aqui, que é a gravitacional, e ela aponta para baixo. Então, o que eu preciso para que a soma dê zero? Obrigatoriamente, eu tenho que ter uma força igual em módulo que está orientada para cima. Não importa que eu não saiba que força é essa. Eu até vou dizer que força é essa, eu vou falar aqui. Mas não, mesmo que vocês não saibam que força é essa, vocês têm que concluir obrigatoriamente que ela está ali. Por quê? Porque a soma tem que dar zero. Vocês sabem que a soma dá zero. Vocês sabem que a aceleração é nula, então vocês sabem que a força resultante é nula. Então, obrigatoriamente, existe uma outra força que é igual em módulo à força gravitacional, mas que tem orientação contrária a ela. E essa força aqui, depois vocês vão ver, é a chamada força. Alguém sabe o nome dela? Começa com N. Força normal, exatamente. Força normal. Tá? Então, existe uma outra força que é chamada força normal, que faz com que a soma das forças nesse corpo aqui, nesse objeto, seja nulo.